Kick-Ass merece uma nova adaptação? Do canal Gap. Vídeo patrocinado. É patrocinado pelo Joseph. Muito obrigado, Joseph, por mais um patrocínio e mais um canal pra gente conhecer, né? Primeira vez que a gente vai ver o Gap. Adaptação de filme, eu acho que não. Fala a minha opinião. Eu gosto muito dos filmes de Kick-Ass e eu odeio quando tem, por exemplo, igual teve de Percy Jackson, que por mais que o povo não gostasse dos filmes antigos de Percy Jackson, eu me acostumei com aqueles atores. Eles fazem uma adaptação nova, troca os atores, não gosto. Olha, aqui tá aparecendo os Mangá, quadrinhos, os né? quadrinhos, Então não Mangá. sei. Os Então quadrinhos, acho que ele vai falar dos quadrinhos em si. E eu tava... Se você, Pode falar. se você quiser patrocinar algum vídeo pra gente ver, aqui na descrição tem valores e o link onde você consegue mandar o Pix, tá? Primeiro link na descrição também tem nosso site. Vai lá dar uma conferida, por sinal lá tem Kick-Ass, tá? Kick-Ass 2 que a gente viu. 1 e 2. Tem 1 e 2 lá? Então tem 1 e 2 lá se você quiser assistir junto com a gente. Primeiro link da descrição, a gente vê os filmes. E é isso, deixa o like, se inscreva pra ajudar. Não, e eu ia falar que esses dias eu tava revendo o Kick-Ass e eu notei que o amigo do protagonista troca de ator de 1 pro 2. E a gente não reparou, tipo... Caralho. É tão meio que relevante, mas a gente não reparou. E realmente troca o ator, porque no primeiro é aquele ator que faz o Mercúrio, que tem olheira e tal, e fez o Jeffrey Dahmer. E aí no segundo é outro ator, nada a ver. Eu sei que já tá manjado em pleno 2024 eu falar que filmes de heróis saturaram. Dá pra fazer um vídeo tipo o vazio do MCU. Se bem que eu não diria que o gênero de super-heróis saturou no geral. Afinal, a gente ainda tem filmes bons, como o último filme do Batman, Esquadrão Suicida, que saíram não faz tanto tempo. Eu diria que a fórmula mais comum pra filmes de super-herói que a Marvel popularizou saturou. Sério, a esse ponto tem gente que só tá assistindo coisa da Marvel pra ver cena pós-crédito. Essa fórmula funcionou por muito tempo por ter sido algo inédito no cinema de herói. Eu posso falar por mim mesmo, o quanto esses filmes foram especiais pra mim, que assisti o primeiro filme lá do Homem de Ferro em 2008, quando eu ainda era um pirralho. E com o tempo eu fui crescendo e assistindo cada filme da saga do infinito, até chegar em 2019. Eu não consigo nem colocar em palavras o quão foda foi ver o Tony Stark falando que era o Homem de Ferro quando eu tinha 4 anos e tava assistindo o filme em um aparelho de DVD no meu quarto. E depois ver ele falando isso de novo no cinema com meus amigos quando eu tinha 15 anos e tava entrando numa fase totalmente diferente da minha vida. Foi uma experiência única, mas como tudo na vida, eventualmente chegou no fim. Depois de Vingadores Ultimato, eu praticamente só assisti Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Guardiões da Galáxia 3. E eu não parei de assistir esses filmes por conta de um desgosto, de estar achando que os filmes estão ruins. Eu parei porque eu simplesmente não sinto mais vontade de acompanhar esse tipo de narrativa. A história que eu fui público-alvo e acompanhei desde a minha infância até a adolescência já foi encerrada. E eu acho muito improvável que essa nova saga que eles estão fazendo agora vai me marcar igual a primeira. E pelo jeito também não vai marcar de muita gente junto comigo. Só que ao mesmo tempo que o interesse pelas adaptações de histórias de heróis tradicionais vem diminuindo, o interesse pelas adaptações de obras mais subversivas envolvendo esse gênero vem crescendo exponencialmente. O sucesso de Invencível e The Boys é um exemplo disso. No caso de Invencível, é uma história que já era boa nos quadrinhos e ganhou uma série animada sensacional. E The Boys, que era um quadrinho bosta, Nossa. meu Deus, como esse negócio era ruim na história original. O pessoal da Amazon tá de parabéns, porque eles pegaram um tolete de merda e transformaram em ouro. Carai! E eu só tô citando esses dois porque eles são os mais populares atualmente. Mas eu não tô fazendo um paralelo entre eles. Eu já vi muita gente falando que Invencível é tipo um The Boys animado, sendo que as histórias não tem nada a ver uma com a outra. E vendo o sucesso que essas adaptações de histórias que não eram tão conhecidas assim quando existiam apenas nos quadrinhos, eu não consigo deixar de pensar. E se Kick-Ass fosse adaptado hoje em dia? Eu sei que tem o filme, tem 2 filmes, infelizmente eles fizeram essa sequência merda, e que 90% das pessoas conhecem o personagem por causa do filme. Mas como uma adaptação, eu não acho que esse filme conseguiu capturar a premissa original do quadrinho. Ele parece muito mais uma releitura do que uma adaptação. Não que o quadrinho seja uma obra de arte, longe disso, muito longe disso. Mas eu queria fazer um vídeo comentando sobre, porque eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre essa história aqui no YouTube BR. O que, falando na sinceridade, faz bastante sentido, já que se 20 pessoas em 2024 ainda lembram de Kick-Ass, eu considero isso muito. Só um adendo. Tudo que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, é pura e simples minha opinião. Então se você discorda de alguma coisa, não precisa me xingar nos comentários. Eu não sou o dono da verdade. Você pode só discordar de mim e argumentar igual um ser humano normal nos comentários. Ah, e obviamente vão ter spoilers do filme e do quadrinho. Então eu recomendo fortemente que você assista o filme antes de ver esse vídeo. E se você nunca leu o HQ, eu vou deixar no fixado nos comentários um link com o site com a HQ traduzida, caso você tenha interesse. São só 8 capítulos, então dá pra ler rapidinho. Com isso estabelecido, vamos lá.
Você já parou pra pensar como seria legal se você fosse um herói? Salvar a vida das pessoas, voar ou soltar teia pela cidade, ser amado pela população, sentir que você tá fazendo algo importante, que você impacta o mundo e que você é alguém importante e faz diferença na vida das pessoas. Parece um sonho de se viver, né? Exceto que nada disso que eu falei representa o que é ser um herói. A última coisa no mundo que qualquer um que fosse um herói de verdade acharia disso é que seria legal. É sobre isso que se trata a premissa original dessa história. O que aconteceria se uma pessoa comum resolvesse sair dando uma de herói sem preparo nenhum? Já vou adiantando que não vai terminar bem. David Lizevsky é um adolescente comum de 16 anos. Enquanto no filme ele é interpretado pelo ator Aaron Taylor Johnson, mais conhecido por ter feito Mercúrio no Vingadores 2, o cara conseguiu a façanha de fazer um velocista que morreu tomando um tiro. Realmente, esse aí tá de parabéns. Ele foi de gostoso pra gostoso. Burro, incompetente. E por o cara que é rápido morre tomando tiro é foda mesmo. Pelo Evan Peters, que também fez o Mercúrio. Um Mercúrio muito melhor, diga-se de passagem. Eu gosto mais ele é praticamente o estereótipo clichê. E se eu contar que eu nunca vi? O quê? É, aquele ali é de X-Men. E aquela cena é muito pica. Tipo, você nunca viu aquela cena do prédio explodindo e ele todo rapidão? Mas eu nunca vi nenhum filme que o Mercúrio fez. Aquele outro Mercúrio você viu? O outro Mercúrio eu vi, que é de Vingadores. De Vingadores, aham. Agora o outro eu nunca vi nenhum. A gente tem que ver a saga X-Men, porque eu gostava bastante dos filmes. Eu nunca vi nenhuma saga X-Men. A gente tem que ver. Eu nunca vi nenhum filme X-Men. Gustavo, faz favor e patrocina, por favor. Do nerd bonitinho tímido que passa vergonha na frente da garota que ele gosta. Nossa, parece até que eu já vi essa história em algum lugar. Já nos quadrinhos, Dave é um moleque feio, chato, desinteressante e ele não se contenta em só gostar de uma garota chamada Kate que senta atrás dele. Ele é um stalker que passou 3 horas parado na frente do clube de tênis em que a menina treina. Meu e ela Deus deixa bem claro que não gosta nem um pouco dele. Como ele mesmo fala, tanto no filme quanto no quadrinho, eu não diria que era o atleta da classe ou o nerd da sala. Eu não era o palhaço ou o gênio ou nada da classe. Como a maioria das pessoas da minha idade, eu meramente existia. Eles suavizaram bastante o Dave do filme. O Dave do quadrinho é tipo, vamos fazer um adolescente genérico, mas cheio de problema e defeito, igual é a maioria. No filme é tipo, vamos fazer um adolescente genérico, mas vamos tirar todas as partes ruins do quadrinho pra deixar ele mais gostável pra audiência. Só colocaram uma cena mostrando que ele é punheteiro pra deixar claro que é um adolescente. A ideia de falta de propósito na vida é muito melhor retratada na HQ do que no filme. Enquanto o Dave do filme genuinamente é uma pessoa que tá tentando ajudar os outros fazendo a coisa certa, do jeito mais burro possível, no quadrinho não tem nenhum motivo válido pra ele ser um herói. Quando ele tinha 14 anos, a mãe dele faleceu por conta de um aneurisma, e ele lidou com isso jogando videogame e guardando pra si mesmo as emoções, enquanto o pai dele chorava no quarto do lado. Com o tempo ele passou a se tornar obcecado com quadrinhos de heróis, e chegando perto da vida adulta ele não consegue enxergar sentido em arrumar um emprego comum, igual qualquer pessoa normal. Ele tem noção do quão monótono e sem graça ele e a vida dele são, e não quer que a fase adulta continue a mesma coisa. E é aí que ele decide comprar uma roupa de mergulhador na internet e se tornar um herói. Sim, o cara decidiu virar herói porque ele não tem nada melhor pra fazer da vida. E isso é completamente idiota, e essa meio que é a ideia. Os primeiros dias de carreira de herói dele não foram lá essas coisas, já que ele não encontrava nenhum crime pra interferir. Até que um dia ele encontra 3 moleques pichando um muro e resolve arrumar treta com eles. No filme ele de fato encontra bandidos tentando roubar um carro, mas aqui a gente nem tem certeza se esses 3 moleques são bandidos de verdade. E adivinha o que acontece quando o nerdola sem treinamento nenhum resolve partir pra cima de 3 desconhecidos? Ele toma uma surra e ganha uma facada de brinde. Bom, pelo menos um dos caras deu o nome de Kick-Ass pra ele. Isso no quadrinho, no filme ele mesmo inventa o nome. Bom, acho que ele aprendeu a lição. Não tente ser um super... Nossa. Tá, como eu tava dizendo, Azar. É por isso que ninguém tenta ser um super-herói na vida real. Por muita sorte, ele sobrevive a isso, e nos quadrinhos a história tem um grande foco em como ele ficou no hospital por 6 meses se recuperando, a ponto que em um momento ele alucina com a própria mãe e promete pra si mesmo que nunca mais vai tentar ser um super-herói de novo. Mas na adaptação tudo isso fica de fora e a gente só vê uma cena dele de boa depois da cirurgia que implanta várias placas de metal nele. O que é uma pena, porque esse é um trecho do quadrinho que a gente vê como o pai do Dave é uma pessoa boa e faz tudo o que pode pra tentar ajudar o filho. O filme praticamente substitui todas essas cenas de abalo psicológico do Dave por uma ceninha engraçada em que os amigos batem nele. Como a gente tá acompanhando um idiota, ele volta a tentar ser um herói, só que dessa vez ele realmente consegue salvar alguém e acaba viralizando na internet. A partir daí, a vida dele muda da água pro vinho, pelo menos na perspectiva dele. As pessoas passam a adorar o Kick-Ass e até a vida normal do Dave parece melhorar, já que pela primeira vez ele consegue conversar normalmente com a garota que ele curte. E eu vou ter que dar ênfase em um detalhe específico. O Dave do filme é bem diferente do Dave da história original, como você tem percebido. A garota que ele curte não tá dando atenção pro cara porque ela curte ele, e sim porque espalharam rumores de que ele é
um garoto de programa e por isso ele tá Nossa. parecendo todo arrebentado na escola. Então ela não tá conversando com ele porque acha ele legal, e sim porque ela tá com dó dele. E ele decide entrar na onda e fingir que é gay pra ficar íntimo da garota. Nos Então, a do quadrinhos, o filme próprio também, Dave pô. reconhece que isso é zoado Ele e finge que é degradante gay. pra ele. Ele se sente horrível fazendo isso, mas ele tem uma autoestima tão merda que ele prefere continuar se humilhando assim. Sem contar que se já é ruim pra ele, imagina pra garota que tá sendo manipulada por um moleque esquisito mentindo pra ela. Aí chega no filme, tudo isso que eu falei é retratado como uma piadinha. E todos os momentos que ele finge ser gay tem um teor cômico. Cara, isso é errado em tantos níveis, mas continuando. Em certo ponto da história, a Kate resolve pedir pra ele convencer o ex-abusivo dela a deixar ela em paz. Na versão original, ele abre um perfil na internet para as pessoas pedirem ajuda pra ele diretamente. E convenientemente, ele escolhe ajudar uma garota. Tanto no filme quanto na HQ, ele tá fazendo isso pra agradar uma mulher, mas na HQ isso fica bem mais escrachado. Ai, Porque ele velho. admite que tá fazendo isso na expectativa da mina que ele tá ajudando a sair com ele. Chegando no lugar, acontece o esperado mais uma vez. Um moleque sozinho preso num apartamento cheio de bandido e uma prostituta. Como dá pra imaginar, não terminou muito bem pra ele. Só que no último segundo, antes de morrer, ele é salvo por uma garotinha que mata todo mundo ali e sai como se nada tivesse acontecido. Na saída, o Dave consegue escutar que o nome dela é Hit Girl e ela trabalha com outro cara chamado Big Daddy. Evidentemente são pai e filha. Ai, E não os dois aguento. personagens mais interessantes dessa história, pelo menos na minha Mano, opinião. olha a Vendo roupa o filme, dele, era lendo muito mais HQ, legal eu na sempre HQ. tava na expectativa de Ele ver mais virou desses Batman. dois. Depois dessa carnificina, o Dave fica totalmente em choque. Até porque ele pode ser um adolescente idiota, mas ele ainda é só um adolescente. Ele nunca viu alguém morrer de verdade na frente dele antes. Quer dizer, ele viu a mãe dele morrer, né? Mas não cortaram a cabeça da mulher na frente dele. Com essa situação horrível que ele se meteu, o Dave resolve dar um tempo da carreira de herói. Só que nesse tempo que ele passou na ativa, ele acabou inspirando muita gente desocupada a fazer a mesma coisa que são ele. dois, Até hein? que surge outro maluco fantasiado chamado Red Mist, Ah, não. que começa a É ficar um famoso e o Dave fica com ciúme da atenção que ele tá recebendo e volta a ser o Kick-Ass. Os dois se encontram e, pra surpresa do Kick-Ass, o Red Mist até que é um cara legal. Os dois saem juntos e começam a virar amigos, principalmente porque o Dave percebe que ele é um completo idiota, igual ele. Eles acabam se deparando com um apartamento pegando fogo, e esse é um dos raros momentos em que o Dave mostra que ele realmente tem um instinto de herói. Quando, sem pensar duas vezes, ele coloca a própria vida em risco entrando no prédio pra salvar alguém que tava lá dentro. Enquanto o Red Mist pensa em fugir e esperar os bombeiros. Por algum caralho de motivo, na hora de adaptar essa cena pro filme, eles fizeram o Red Mist ser quem corre na direção do fogo e o Kick-Ass quem fica parado pra trás. Tipo, por que Deus. eles mudaram isso? Eu sei que o trovejando contexto horrores das aqui, duas gente. cenas Se são cair a diferentes, live, mas vocês já não faz sabem. sentido nenhum você fazer o protagonista parecer um covarde. Eu tô o vídeo inteiro falando sobre como o Dave do filme parece ser mais heróico, mais altruísta do que o do quadrinho. Aí quando o do quadrinho age como um herói de verdade, eles resolvem mudar isso no filme. Vai entender. No fim das contas, nem tinha uma pessoa de verdade no incêndio, era só um gato. O que não diminui o que ele fez, né? Eu ainda acharia foda se alguém entrasse em uma casa pegando fogo só pra salvar um gato. No próximo dia, o Dave recebe a visita da Hit Girl e do Big Daddy, que contam a história de origem deles. Na HQ e no filme, a história de origem são bem parecidas. O Big Daddy era um policial honesto que tinha uma esposa e uma filha, e aí a máfia deu um jeito de destruir a vida dele, e ele teve que pegar a filha e fugir. Desde então, ele vem treinando ela pra virar uma vigilante junto com ele. E é isso. É só isso. É bem clichê. É tão clichê que parece até que ele inventou isso. No filme, esses dois são muito mais simpáticos do que no quadrinho. Aqui eles propõem uma parceria, enquanto nos quadrinhos o Dave é chantageado pra matar o chefe da máfia junto com ele, senão eles iam vazar a identidade dele. Aliás, eu acho que a melhor coisa do filme é o fato de que contrataram o Nicolas Cage pra dar um tiro em uma criança. Só se a gente passar no boliche antes de ir pra casa. Verdade, mano. Essa cena é boa mesmo. Sim, e sorvete depois. Não, E mais mas um sabe desses que eu achei momentos de fofinho? Que eu tava reassistindo o filme, né? E aí depois ela toma um tiro de verdade. E ela fala que o tiro do cara doeu muito mais que o do pai dela. Aí ele falou que ele usava bala que doía menos. Ah, bala que doer menos, legal. Bala com menos pressão, sei lá, não lembro. Da bala com menos HQ, pressão. a gente vê que o Dave tá completamente alheio a tudo que não envolve a vida de herói dele. Ele não consegue Bala se com menos concentrar em mais pressão. nada, nem nos amigos, nem na garota que ele curte, só no que ele vai fazer em relação àqueles dois. Quando ele encontra o Red Mist, ele fala o que tá acontecendo e os dois resolvem ir encontrar o Big Daddy. Como não existe essa chantagem no filme, é o próprio Red Mist que sugere pro Dave ir encontrar eles. E é aí que acontece a grande revelação de que na verdade o Red Mist era filho do chefe da máfia que a Hit Girl e o Big Daddy tava tentando matar. A parceria com o Kick-Ass era esse tempo todo um plano pra conseguir pegar aqueles dois. Esse plot twist funciona muito bem na história original, porque o filho do mafioso aparece pouquíssimas vezes como um personagem sem importância. Já no filme isso nem sequer é um plot twist, porque eles mostraram ele bolando o plano pra entregar o Kick-Ass, então a gente já sabe desde o início que o McLovin é um traíra. É aqui que acontece a mudança mais significativa entre a obra e a adaptação. No filme, após atirar na Hit Girl e sequestrar o Kick-Ass e o Big Daddy, os bandidos abrem uma live espancando os dois pra
pra dar um exemplo do que acontece com quem tenta bancar um herói. E logo em seguida eles são atacados pela Hit Girl. Mas infelizmente ela não consegue salvar o pai a tempo e ele acaba morrendo queimado. Mas na história original as coisas acontecem bem diferente. Pra começar, que não tem nenhuma live. Primeiro, eles levam o Kick-Ass pra um porão, onde eles começam a torturar ele, eletrocutando as partes íntimas dele com uma bateria de carro. Eu lembro da música e depois do disso Cabe. eles trazem o Big Daddy, que também foi torturado. Mas ele não respondeu nada, porque ele tava tão em choque, achando que a filha tinha morrido, que ele só conseguia chorar. Eles questionam mais uma vez pra quem ele tá trabalhando, e então ele revela a verdade. Toda aquela história sobre ser um ex-policial que teve a esposa assassinada pela máfia foi uma história que ele inventou. Na real, ele era um contador que odiava o próprio trabalho, odiava a esposa e odiava a vida que ele tinha. Então um dia ele sequestrou a própria filha e começou a treinar ela pra ela ser uma vigilante, inventando toda essa história de máfia e passado trágico pra fazer uma lavagem cerebral na garota. Tudo isso porque ele não queria que ela tivesse uma vida comum, porque ele queria que ela tivesse uma vida especial, diferente dele, que era uma pessoa vazia e completamente obcecada por quadrinhos de super-herói, característica que ele tem em comum com o Dave. Inclusive, ele só tem recursos pra comprar armas e munição porque ele carrega uma mala cheia de quadrinhos raros de super-herói que ele vende pela internet. Quando o chefe da máfia pergunta o porquê o Big Daddy escolheu justo ele pra se meter, ele responde que isso é simples, eles precisavam escolher um super vilão. Depois de ouvir toda essa loucura, o chefe sai do lugar e ordena que matem os dois. Então um dos bandidos atravessa uma bala na cabeça do Big Daddy e ele morre como se não fosse nada. Também. Mano, eu vi o filme antes de ler o quadrinho e quando eu cheguei nessa parte eu fiquei parado olhando pra tela sem acreditar no que eu tava lendo. O cara que tava pagando de fodão, justiceiro, na verdade é um completo doente que sequestrou a própria filha, mentindo pra ela sobre a mãe dela ter morrido, manipulando a garota pra se envolver com um bandido. E no fim ele terminou a história chorando igual uma criança antes de tomar um tiro na nuca. Como eu queria que o filme não tivesse jogado esse momento no lixo. Pra mim, esse momento sozinho já é motivo válido bastante pra uma adaptação completamente nova, contendo esse momento. Em uma situação de total desespero, o Dave começa a falar merda pra irritar os mafiosos e tentar se livrar. Ele ganha tempo e a Hit Girl aparece e mata todos os bandidos. Os dois se juntam e vão derrotar o resto dos criminosos e o chefe da máfia junto com Red Mist. Esse momento é bem mais pé no chão comparado com o filme. Quer dizer, é foda falar que uma menina de 10 anos usando um lança-chamas pra matar bandido é pé no chão. Mas no filme tem toda uma coreografia pra deixar o momento legal de ver. Enquanto no quadrinho a Hit Girl tá mais preocupada em só matar os caras do que fazer isso de um jeito estiloso. E não tem jetpack com metralhadora também. O Dave encontra o Red Mist e derrota ele com apenas uma porrada. Por algum motivo o filme quis deixar os dois lutando de forma igualada. E ao invés de matar o chefe da máfia usando um tiro de bazuca, ele dá um tiro no saco do cara e a Hit Girl mata ele com um cutelo. Só depois de tudo isso ela se permite ficar triste com a perda do pai. Depois dessa bagunça toda, a Hit Girl rastreia e volta a viver com a mãe, que o pai doido falou que tinha morrido. Enquanto o Dave volta pra escola e finalmente toma coragem pra revelar pra Kate que ele não é gay e gosta dela. E ela entende, resolve ignorar que ele mentiu e invadiu a privacidade dela e decide começar a namorar com ele. É claro que essa merda só acontece no filme. Na HQ ela reage da mesma forma que qualquer pessoa normal reagiria ao descobrir o que o Dave fez. Ela manda ele a merda e pede pro namorado dar uma surra nele. É até irônico que o Dave fala, ué, essa não é a parte que você admite que também tá apaixonada? Como se ele tivesse um filme. Como se as coisas não tivessem ruins o bastante. Chegando em casa, ele chega bem no momento que o pai tá tendo um momento íntimo com uma mulher que ele conheceu pela internet. A história termina com o Dave sozinho no quarto dele, narrando que ele recebeu várias mensagens dos amigos da Kate xingando ele e uma foto dela chupando o namorado. Pra deixar ainda mais patético, ele diz que nunca se sentiu tão baixo na vida inteira e admite que costuma bater uma chorando, olhando pra aquela foto em algumas noites. E é assim que termina a história do nosso grande herói Kick-Ass. Bateu uma chorando é foda. Meu Deus. Então, depois de tudo isso que eu falei, se você me perguntar se eu acho o filme ruim, eu vou ter que dizer, não, o filme não é ruim. Na verdade, o filme, apesar de ter alguns momentos bem datados e que não funcionam mais hoje em dia, ainda é um filme que cumpre muito bem a proposta dele, que é te divertir. Fazia tempo desde a última vez que eu assisti esse filme, vendo de novo pra fazer esse vídeo, eu acho que eu me diverti ainda mais do que da primeira vez. A ideia do filme não é seguir o mesmo tom dos quadrinhos. O quadrinho tenta ao máximo não seguir uma fórmula de uma história de herói, enquanto o filme segue todas as fórmulas possíveis pra uma história de herói. Eu acho que a diferença que mais deixa claro isso é quando o Dave narra o que ele tá pensando quando ele coloca fantasia pela primeira vez. No filme ele diz: não precisa ter um trauma, ou ter um raio cósmico, ou anel de poder pra fazer um super-herói. Só precisa da combinação perfeita de otimismo e ingenuidade. Enquanto no original ele fala, só precisa da combinação perfeita de solidão e desespero. Essa leve diferença na forma que ele fala sobre isso representa totalmente a diferença entre a HQ e o filme. Agora, mesmo o filme mais zoeiro, ruim, ainda assim é uma pena ele ter seguido uma direção totalmente diferente da HQ, que tem uma premissa tão interessante. Eu adorei como eles mudaram a personalidade do Big Daddy, de um pai sério e carrancudo pra um pai todo carinhoso com a filha, mesmo sendo doente. Quer ganhar um cachorro? Quero, um bem gostosinho e fofinho. E a maquiagem de Sasha das bonecas Bratz.
Realmente foi uma oportunidade de ouro perdida, eles não colocarem aquele plot twist dele na adaptação. E o filme também conseguiu deixar o Red Meat um personagem muito mais interessante, já que aquele não é só um idiota que vira um filho da puta de uma página pra outra. E sinceramente, na minha opinião, um ator que fez ele combinaria muito mais fazendo o Dave do que o próprio Aaron Taylor. Como eu disse no início do vídeo, a HQ tem uma premissa interessante, mas não é perfeita. Tem alguns momentos que, igual na HQ do The Boys, a história parece ter sido escrita por um moleque de 14 anos. Tipo a parte que a garota manda uma foto mamando o namorado pro Dave. Irmão, aonde que uma garota do ensino médio vai mandar uma foto dessa pra alguém por ter ficado com raiva? Claro, não chega nem perto de ser tão ruim e forçado igual The Boys era nos quadrinhos, mas tem seus momentinhos de exagero. No mais, eu acredito que hoje em dia, com o auge das obras subversivas de heróis, esse seria o momento perfeito para uma nova adaptação de Kick-Ass, que mantenha a proposta original da HQ e que talvez possa até melhorar a forma que ela é abordada em comparação com a obra original. Mas e você, depois de ouvir tudo isso, o que tu acha? Acha que agora seria uma boa hora pra trazer de volta essa história, ou acha que ela já teve seus momentos e algumas coisas não precisam voltar? Esse bagulho de fundo aí. Então. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Talvez com esse vídeo dá pra somar um total de 5 pessoas no YouTube brasileiro inteiro que falaram sobre essa obra. E eu tenho a impressão que eu vou ser o único que vai falar sobre isso em 2024. Mas eu realmente acharia muito maneiro se uma Amazon ou Netflix pegasse essa história pra fazer uma nova adaptação, mais fiel à história original. Eu acredito que esse filme foi o primeiro contato de muita gente com uma história de herói que meio que foge do padrão comum. Mesmo que o filme eventualmente volte pros trilhos do que a gente costuma ver em história de herói. Comenta aí o que você acha. Valeu por ter assistido até aqui, espero que você tenha curtido a minha dissertação sobre isso. Deixa seu like, se inscreve e me segue no Twitter. Cara, da hora, mano. Tipo assim, a HQ, ela é mais séria e o filme é mais zoeiro. Eu vou pagar a minha língua. Eu disse que eu não queria adaptação. Mas eu acho que nesse caso aqui cabe uma adaptação mais séria. Tipo assim, se eu for escolher algo pra assistir, eu sempre vou ir por um tom de humor e comédia. Eu gosto muito dos primeiros filmes do Kick-Ass, porque é aquele humor, tipo, pesado, que na época eles não estavam nem aí pra nada, eles falavam qualquer coisa que vinha na cabeça deles. Tipo, hoje em dia, onde quer ter um filme de uma pessoa tirando uma criança? É realmente? Difícil. Tipo, tem várias piadas pesadonas, então eu gosto muito disso. E me lembra até aquele filme Super-Herói o Filme. É essa vibe que me passa. Tipo, aqueles filmes que é pra ser uma... Tipo, parece que foi mal feito, sabe? Parece que foi mal feito, mas a gente gosta. Eu gosto disso. Mas eu acho que se fizessem algo mais sério, ia ficar legal também, porque a história parece ser da hora. Eu acho que eles só tentaram fazer ser mais gostável pro público. Porque talvez, se eles fizessem muito pesado, nessa vibe mais séria, nem todo mundo gostaria. Tipo, o público que não é tão nerdola, que não acompanha super-herói, que não gosta de filme de super-herói, não ia gostar tanto, entendeu? Na época, era o estilo de filme que todo mundo gostava, que era tipo As Branquelas, era esse filme Super-Herói o Filme, que é esses filmes que parece que foi mal feito, mas não foi. E todo mundo acaba gostando. Enfim, eu acho que daria pra fazer uma adaptação, sim. Até em série, igual o Gustavo falou. Ficaria legal. É isso. Você quer dar sua opinião? Não, caralho, como você fala, hein? Vou beber água. É isso. Deixa o like pra ajudar, se quiser patrocinar algum vídeo pra gente ver na descrição. E também tem na descrição o primeiro link aí. A Cinefy é nosso site, onde a gente postou, por sinal, aí o primeiro filme de Kick-Ass e o segundo também. Fechou? Falou por ele, então ela falou pra caralho, velho. Nem falou nada, ela falou tudo. É sobre isso aí, vambora. E muito obrigado, Joseph, pelo patrocínio. Valeu, Joseph. É nóis, tamo junto e bye. E tchau.